Boa noite. Brasil, noite de sábado, 13 de outubro de 2012. 54% dos televisores ligados desse país estão sintonizados num único evento. Não se trata do último capítulo da novela e também não se trata da final do campeonato de futebol. Todos esses aparelhos de televisão estão ligados no torneio de MMA, sigla em inglês para Artes Marciais Mistas. Até pouco tempo desconhecidas do grande público, essas lutas têm reunido milhões de brasileiros e de brasileiras em frente à TV. Mas a popularização do MMA tem provocado reações contrárias de diversos setores da sociedade. Afinal, o MMA é um esporte? Ele torna as pessoas, e em especial as crianças, mais violentas? Ele deve ser transmitido pela TV aberta? Os seus atletas são alvo de preconceitos? Essas são perguntas que a gente vai tentar responder no programa de hoje. E nossos convidados são Henrique Tchê, professor do Departamento de Educação Física da UFPE, Aldemir Teles, secretário executivo de Esportes de Pernambuco e professor de Educação Física da UPE. Está conosco também Evandro Lemos, atleta de Jiu-Jitsu. O público, como sempre, pode participar através dos nossos canais de sempre, opiniãotvu@gmail.com, esse é o nosso e-mail. Temos o telefone 3423-6836 e temos as redes sociais, você pode nos procurar no Facebook e também no Twitter, que é @OpiniãoPE. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para discutir esse tema que está na boca de todo mundo, está na mídia quase que diariamente, que é essa questão do MMA. Eu queria começar por uma questão de conceito. A gente pode considerar o MMA e por que ele pode ser considerado um esporte? A gente poderia começar com o Henrique. Bom, primeiro, boa noite, prazer estar aqui com vocês, pela relevância da pauta, satisfação estar com o professor Aldemir, pessoa que eu tenho muito carinho, satisfação conhecer o Evandro e o Aimone e toda a equipe aqui da TV Universitária. Bom, essa é uma questão que ela tem muitas discussões, é uma questão complexa, porque a gente pode dizer que o MMA ele tem sofrido um processo de esportivização a longo prazo. Se nós pegarmos, por exemplo, a década de 60, quando tinha a TV Ringue Torre, com alguns lutadores expoentes, como Diabo Louro, né, e outros que foram se projetando, para não esquecer o nome de algum, a gente vai ver que deu TV Ringue Torre, mais na frente a gente vai ter o Vale Tudo, numa versão muito mais agressiva do que a gente vê hoje, agressiva no sentido da expressão, do contato, e o MMA que já vem numa versão já com algumas influências de alguns apelos midiáticos, de marketing, de treinamento. Então o MMA ele tem alguns elementos que o identificam como um esporte, mas tem a ausência de outros elementos que poderiam identificar como esporte. Por exemplo, você pode encontrar alguns lutadores a questão do fair play, em outros não. Você pode encontrar, por exemplo, alguns códigos que são uniformes de acordo com alguns eventos, mas ao mesmo tempo essa codificação não é universal, e outros elementos que eu sei que meus colegas podem acrescentar na discussão aqui. Evandro, é um esporte o MMA? Você considera um esporte? Eu considero que sim, porque assim, ele engloba não, assim, várias lutas, né? Como a sigla diz, né? Artes marciais mistas. Você, antigamente, quando iniciou o MMA, a família Gracie, quando fez, era para provar que o jiu-jitsu, o Gracie, era uma luta que era superior às outras. Então, era uma luta contra a outra. Então, cada um, o Gracie lutava jiu-jitsu, ele vinha atletas que lutavam boxe, karatê e tal. Então, ele realmente queria mostrar isso. Então, valia tudo. Não valia mordida, mas era sem luva, tal, não tinha tempo, não tinha regras, assim, nenhuma regra. Depois que foi vendido para os irmãos Ferdita, né, que eles compraram da família Gracie, eles começaram a modificar, porque os americanos eles têm um feeling para os negócios, né? E eles modificaram isso aí, conseguiram até aprovar, porque a Federação de Boxe lá, de alguns estados americanos, acho que até hoje ainda tem alguns que não aprovaram ainda, né? Mas a maioria já estão aceitando. Então você é atleta, por exemplo, tem atletas de judô, de jiu-jitsu, de boxe e tal. Então é um misto, você tem a preparação física, você tem assim, uma equipe cuidando de você, como tem atleta de futebol também. Você tem toda a equipe por trás te dando o apoio, você tem o treinamento e tal. Isso os profissionais, né? Já partindo para os amadores já é algo assim mais precário. Mas eu considero como um esporte. A gente volta a esse assunto. Eu queria ouvir, Aldemir, MMA é um esporte, na sua opinião? Bom, primeiramente, boa noite aos espectadores que estão nos assistindo. É um prazer estar de volta aqui na Opinião Pernambuco. Raimone, Evandro, o colega, professor Henrique Tchê.
Eu vou responder aquilo que eu já venho respondendo ao longo do tempo sobre essa questão do MMA, e eu diria taxativamente que MMA ele não é esporte. Por que não? Por que não? Dentro das características do esporte, que a gente pode ver aí nos esportes olímpicos, na maioria dos esportes considerados hoje como esportes olímpicos e outros esportes, a questão principal, essencial para você chamar de esporte, de acordo com as teorias do esporte, a partir da forma como o esporte moderno foi criado, é exatamente a integridade física do oponente, a integridade física do adversário. Então, o que é que acontece? Você pode ter um jogador que vai sofrer uma lesão na partida de futebol, na partida de basquete ou qualquer outra modalidade esportiva. Agora, se a lesão for provocada pelo adversário e essa lesão ocorrer de forma proposital, esse jogador que provocou a lesão no seu adversário, ele é punido. Então, a lesão ela pode ocorrer, se for involuntária, né, então não existe a punição. Mas se for voluntária e a arbitragem, o árbitro, o juiz, ele perceber que foi proposital, então esse atleta ele é punido. O que é que acontece no MMA e nessas disputas do UFC? A gente não pode acreditar que aquela lesão que é provocada é uma lesão com ação indireta. A ação ela é direta e por isso mesmo a quantidade de pessoas que vêm sofrendo aí casos de paraplegia, casos de morte no UFC, no MMA. Então, em resumo, no momento em que o dano físico é provocado pela ação direta do golpe, da ação da luta, a gente não pode considerar isso como esporte. E as outras lutas, que são esportes, inclusive vamos lá, então vamos ver a questão das outras lutas. Taekwondo, a luta greco-romana e várias outras. E várias outras. O que é que acontece no taekwondo? O taekwondo olímpico, por exemplo. No taekwondo olímpico, o dano físico ele pode ocorrer casualmente, não intencionalmente. O que é que acontece? Como é que se dá a pontuação no taekwondo? Através do momento em que o atleta, a partir da habilidade que ele demonstra na ação, ele toca esse adversário, não é? Em algum ponto e ali ele vai pontuar, e ali você tem efetivamente o esporte, a competição e o resultado baseado na habilidade demonstrada daquele atleta naquele momento, inclusive com protetores. Eu gosto de chamar a atenção muitas vezes a questão do esgrima. O esgrima, ninguém vai ferir o outro de morte quando luta com a espada. É só o touché, né? É o touché. Então, existe um sistema eletrônico que sinaliza quando um atleta tocou o outro e aquilo vai pontuar. Completamente diferente do que acontece nas artes marciais mistas do MMA e aquilo que nós temos visto no MMA ou no UFC, os danos que têm sido causados, né, pela agressão. Então eu chamo de luta, mas não chamo de esporte. Gostaria de ouvi-los a respeito desse ponto que Aldemir toca de uma suposta falta de regras ou de regras que não necessariamente protegem o praticante. Como vocês enxergam isso? Eu acho que o professor Aldemir descreve bem o que eu havia colocado, não como meio termo, mas avaliando, ele descreve o processo de esportivização. O que ele está querendo dizer, o nosso colega professor? Ele não está negando uma relevância social, uma determinada demanda que tem enquanto uma prática e uma luta. Mas pegando o conceito de esporte, pegando as pesquisas sobre o que define um esporte, não que a gente queira ser acadêmico ou ficar no conceito, mas avaliando alguns elementos que caracterizam o que vem a ser o esporte. Então, quando você não tem uma codificação universal, quando você não tem uma amenização de determinadas atitudes mais agressivas, não que a intenção seja no sentido da maldade, para não ser mal interpretado pelos meus colegas lutadores, que a gente sabe que é uma consequência da luta muitas vezes. Mas se você avaliar novamente algumas expressões históricas de lutas parecidas com outros nomes que envolviam várias artes, a gente identifica que existe um processo de esportivização, mas que esse processo ele não está concluído.
Virão pesquisas, virão debates como esses, virão contribuições e talvez o MMA daqui a 10, 20 anos ele esteja bem diferente e com essa codificação esportiva, feito você bem coloca, ocorreram com outras lutas. O que pode ter ganhos por um lado e perdas por outro. O que vai definir se foi mais ganho ou perda são as demandas sociais em torno dessa manifestação. Eu cresci, por exemplo, assistindo na televisão as lutas de boxe, aquelas que passavam também no sábado à noite. E o boxe, eu acho que há um consenso de que é um esporte. E eu vi coisas violentíssimas, inclusive orelhas sendo arrancadas no boxe. E ainda assim é um esporte. Então, acho que talvez para o praticante essa ideia da não proteção não necessariamente desqualifique enquanto esporte. E o boxe é chamado da nobre arte, né? Do boxe. Mas você vê, assim, se você pegar uma luta depois de 12, 15 rounds, você vai ver que muitas vezes o atleta também está bem machucado, supercílio aberto, tal. Eu já vi luta de boxe também de lutador entrar em coma, porque não foi parado no momento certo. Então isso aí depende muito da preparação do juiz também, que está lá arbitrando a luta. E assim, no MMA tem as regras, né? Tem regras, assim. Hoje em dia, o pessoal está começando a seguir o padrão do UFC. Certo. Tem alguns eventos, outros eventos nos Estados Unidos, que aí eles têm, assim, muda mais pouca coisa. Mas, no geral, as regras são bem parecidas. Assim, não vale chutar igual no Pride, que tinha no Japão, antes era o tiro de meta, que o Vanderlei Silva gostava muito de fazer. O adversário caía, ele ia, chutava o rosto do adversário. Então foi banido, assim, no UFC eles foram tirando isso aí, já para poder, assim... É esse processo de e o ganho da mídia também, porque para eles era interessante, né? Porque para eles é um negócio isso aí. Então, eles foram deixando as regras mais padronizadas. Está começando a ficar mais padronizadas as regras. Eu queria só, Armando, se você permitir, eu colocaria essa história da regra no MMA, o que acontece no UFC, como o Evandro está dizendo aí, eu entendo assim como uma tentativa de legitimar o MMA, tá certo? Porque eu procuro ler as coisas que saem exatamente para ter melhor compreensão dessa questão. Então, por exemplo, uma luta mais recente do Zé Aldo, que ele finalizou, como é o termo utilizado, né? Finalizou o adversário com o pontapé. E o adversário dele, eu não lembro agora o nome, ele caiu desacordado. Então, veja, no MMA é possível, você não pode socar com o cotovelo o adversário no chão. Mas você pode dar um pontapé e deixar o adversário desacordado. Então, como é que pode ocorrer esse processo, como o Tchê está falando, da desportivização, da esportivização com a criação de regras, e as consequências e os danos físicos, eles não se alteram. Agora, ao mesmo tempo, eu queria dizer o seguinte, o MMA, ele não precisa ser considerado esporte para ser validado, sim, ou ser legitimado como entretenimento, como um espetáculo. Quer dizer, não tem necessariamente, né, receber o título de ser considerado um esporte. O que não tira nem o mérito do MMA não receber isso. Por exemplo, tem práticas de lutas que não são esportes e tem o seu mérito. E quanto à questão do boxe, embora possa ser considerado esporte, tá certo, mas eu quero chamar a atenção sobre a questão do boxe olímpico. Ou seja, o esporte, quando ele vai para a Olimpíada, quando se forma, isso através de séculos e séculos de história do esporte, o boxe olímpico, o lutador, ele luta com toda uma proteção, e o que vale para a definição do título, como aconteceu com os irmãos agora em Londres, é o toque, é o gesto, é a habilidade de tocar o outro, sem necessariamente ocorrer um nocaute. Não é? Embora o nocaute faça parte do jogo também. Embora o nocaute faça parte do jogo. E é difícil falar, para quem assistiu essas lutas, por exemplo, da Olimpíada, por mais que haja a proteção, a gente viu o estado que os atletas saíam das lutas. Assim, não era exatamente... Ele não estava exatamente novo de loja, pronto para outra, né? Assim, claro, porque aí existe todo um esforço físico, assim como nos outros esportes, quer dizer, isso pode acontecer no esgrima, na luta grego-romana e tal. Mas, principalmente, o que eu gostaria muito de enfatizar é a questão do dano físico, da integridade, não somente física, mas a integridade psicológica. Às vezes quero dizer que não é questão de preconceito, tá certo? Sim. Mas às vezes eu fico chocado
numa luta, por exemplo, quando a luta vai para o chão, a forma como o adversário ele se torna submisso àquela situação. E isso exposto para milhões e milhões de espectadores, né? Entendo. Esporte ou não, o fato é que é um fenômeno de audiência, Sim. um fenômeno de público, as lutas do MMA. E é importante a gente... É uma sopa de letrinhas enorme, né? MMA, que quer dizer as artes marciais mistas. O UFC é o Ultimate Fighting Championship, que é um dos torneios, um dentre os vários torneios de MMA que existem. Esses torneios, eles chegaram à TV aberta há algum tempo e agora estão na principal emissora, que é a Globo, a de maior audiência, e tem dado uma audiência que faz inveja até ao futebol. Como a gente poderia explicar o sucesso da audiência desse novo espetáculo, já que a gente não concorda em relação a ser ou não esporte? Quer começar, Evandro? Posso começar. O que dá, eu vi uma vez, eu não me lembro se foi o Carlos Grace, ele dando assim uma explicação, né, porque o pessoal gosta muito de dar luta. Você pode ver, se você sair de casa e ver alguém brigando, aquilo vai juntar muitas pessoas para olhar e tal. A curiosidade chama a atenção. Assim, a competitividade de criança, desde que pequeno você brinca de lutinha, você compete, isso já acho que é primitivo, né? Porque você vem a concorrência, tal, você vai se preparando, né, para sobreviver, né? Então os animais fazem isso e os seres humanos, como animais também, né? Só que animais inteligentes, né, que têm pensamento, têm inteligência, também tem esse lado primitivo, tem esse lado que gosta da competição, gosta da luta em si. Então, acho que todos querem ver, assim, como gostam de boxe, tem muitas pessoas que gostam de boxe, tem uma infinidade de lutas. Então, o MMA começou a chamar a atenção agora com o UFC, né, que já tinha o Pride também. Os brasileiros começaram a se destacar muito no Pride, Vanderlei Silva, Minotauro e outros brasileiros começaram lá a chamar a atenção. No Japão eles eram ídolos lá, né, videogames, fizeram jogos e tudo sobre eles. Então há essa curiosidade, essa paixão do brasileiro também pelas lutas. Mas por que não outra modalidade? Por que essa especificamente? Olha, tem a questão da novidade, o fato de serem várias artes marciais, isso é uma suposição, a gente não tem pesquisa sobre isso. Atraem demandas diversas, por exemplo, eu pratico capoeira, então automaticamente eu me interesso em ver um lutador que anuncie que tem essa técnica, aí você pega as outras lutas, a mesma coisa. Tem uma ciência que é o marketing, que funciona muito bem, como em outras expressões, a partir do momento que você abraça essa expressão. E que o deles é muito bem feito. Tem um mérito, que a marca vale, do UFC vale bilhões de dólares. E tem também, para não ser injusto, o mérito dos próprios lutadores, com suas histórias de vidas, que não são histórias fáceis, né? Se a gente vê, ali como é um alto rendimento das lutas, são poucos que chegam ali, inclusive já enfrentam até problema, tem uma audiência fantástica, mas como manter a audiência, que é uma discussão que se tem, quando você já tem o Anderson Silva, que é um fenômeno mundial, né, que já se procura adversário à altura dele, aí você diz, isso é agora? Não, década de 60, Diabo Louro, TV Ring, Cidade do Recife, não perdia várias lutas, assim como Ivan Gomes e outros expoentes, lutadores da época, vamos dizer assim, e o que acontecia? De repente, o público perdeu um certo interesse, não na relevância daquilo, mas já da questão da certeza do resultado, que uma das características do esporte em geral e das práticas corporais combativas, vamos dizer assim, é a questão da incerteza dos resultados, a busca de uma excitação e você saber que tem um certo descontrole ali, eu enquanto espectador, mas que esse descontrole, ele é controlado. E talvez por isso que a gente tem um público de idosos, de crianças, de familiares que não necessariamente estejam no sentido só da agressividade em si, esse é um elemento também, mas de se identificar em alguns papéis que são até construídos nos personagens desses lutadores. As lutas são reais, mas alguns conflitos muitas vezes eles são causados para ter um aporte imediato e gerar uma comoção nacional e até internacional. Vou pedir licença a vocês para a gente fazer o nosso primeiro intervalo. A gente lembra que a participação do público é através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 34236836 e pelas redes sociais, Facebook e Twitter. O nosso Twitter é @opiniãope. Mande sua pergunta e seu comentário para a gente e a gente vai para o nosso primeiro intervalo.